Como ficamos na última aula, a gente chegou a falar sobre a descoberta dos nêutrons, a nova estruturação do átomo, e aí a gente tinha a constituição, né, de como seria esse átomo, prótons, nêutrons e elétrons. E aí a gente pôde então ter alguns valores para cada um desses constituintes do átomo. A gente tem partículas, massa específica e carga relativa. Então, os elétrons, eles apresentam massa específica de 1 sobre 1836 vezes menor que o próton, né? Então, como eu falei, esse valor é quase zero. A carga relativa do elétron é menos 1. Os prótons têm massa específica 1, a carga relativa mais 1. Os nêutrons têm massa específica 1, mas carga 0. Não é dizer que o nêutron não apresenta carga, mas é que as cargas se anulam, tem uma positiva e uma negativa, então as cargas se anulam. Como eu falei, a massa do elétron é desprezível e não podemos afirmar que o mesmo não tem massa. Ele tem massa, mas é uma massa muito pequena. Os elétrons têm uma massa que é aproximadamente 1836 vezes menor que a massa do próton, né? Em alguns livros diz que é 1840 vezes menor, então vocês vão encontrar uma variação de 1836 a 1840, é o que alguns livros ainda colocam. Os elétrons, eles estão localizados em torno do núcleo, na eletrosfera, no qual são mantidos em órbitas por atração elétrica. Cada átomo pode possuir até 7 orbitais, e estas são chamadas de níveis de energia ou camada da eletrosfera. Como eu te falei, quando Bohr e Rutherford proporam o átomo, ele falou sistema planetário, ele disse que poderia estar dividido em camadas essa energia. E aí eu tenho 7 camadas, que é a camada K, L, M, N, O, P e Q, e essas camadas têm uma condição específica de valor para elétrons. Então na camada K eu tenho 2 elétrons, na camada L eu tenho 8, na camada M eu tenho 18, na camada N eu tenho 32, na camada O eu tenho 32, na camada P eu tenho 32 e na camada Q eu tenho 2, alguns livros trazem 8. Ok? Então normalmente Q está lá de 2 a 8. Vai depender muito da descoberta dos novos elementos. E aí, te coloquei aqui uma situação bem mais atualizada, né? Onde eu tenho níveis, que são 7 níveis, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo nível, as camadas K, L, M, N, O, P e Q, e os valores em números de elétrons, né? Que eu tenho 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2 ou 8, como eu falei, depende dessa condição, né, de descoberta de novos elementos. As principais características dos átomos é que eu tenho nos átomos número atômico. O que é o número atômico? É o mesmo de prótons encontrados no núcleo do átomo. É por isso que aqui na química a gente vai utilizar e vai poder dizer que P é igual a Z, né? Porque o número de prótons é igual ao número atômico. No estado fundamental, o que é o estado fundamental? É quando não apresenta carga numérica, né? Quando não vem carregado eletricamente. Então, no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E aí sim a gente vai saber o que são íons. Quando o elemento químico não está no estado fundamental, ele está no estado iônico, né? Então, o que são íons? São átomos que perdem ou ganham elétrons e se classificam da seguinte forma. Eles podem ser ânions, né? Átomos que recebem elétrons e ficam carregados negativamente. Então, quando o elemento químico recebe elétrons, ele fica carregado ele fica carregado negativamente. É como eu tenho aqui o N-3, mas vocês vão ver muito 3-, Cl-, F-1, mas vocês vão ver muito F1-, O-2, mas vocês vão ver muitos O2-, né? Porque normalmente se coloca dessa forma. Aqui eu não coloquei, mas normalmente se coloca o inverso, primeiro o número, depois a carga. Da mesma forma que eu tenho o cátion, então o cátion ele perde elétrons e fica positivamente. Então, se ele perder um só, ele fica mais. Se ele perder 2, ele fica 2 mais ou mais 2. Se ele perder 3, ele fica mais 3 ou normalmente fica 3 mais, né? Eu coloquei aqui mais e mais 1, mas vocês podem entender que no íon pode vir das duas formas. Ou vir só com a carga, mais, ou vir com a carga acompanhada do número.
né? Assim como também lá onde eu botei mais 2 ou 2 mais, poderia vir mais mais. Ou quando eu coloquei 3 lá, coloquei mais 3 ou 3 mais, vai ficar mais, né? Essa carga 3 vezes. A mesma coisa acontece lá para os ânions, tá? E aí, então, quando eu tenho essa situação de íons, eu tenho o elemento no estado ativado. E aí, nesse caso, quando ele está ativado, o número de prótons será diferente do número de elétrons. Número de massa. O número de massa nada mais é do que o número de prótons e nêutrons juntos. Isso é o número de massa. É a soma de prótons e nêutrons, a soma do núcleo do átomo, e dá o número de massa. O que é a massa? É o A, que é igual a Z mais N. Ou ainda, A, que é igual a P mais N. Aqui eu vou te representar como vocês vão observar esses elementos e nas nossas atividades. Então, normalmente eu tenho um elemento químico, um símbolo, onde em cima eu vou ter a massa atômica e embaixo eu vou ter o número atômico. Em cima à esquerda, massa atômica, embaixo à esquerda, número atômico. Ou ainda eu poderia ter em cima à direita a massa ou embaixo à esquerda número atômico. Normalmente o número atômico sempre vem à esquerda. A massa não, a massa pode vir à direita ou à esquerda. Semelhanças atômicas, né? Os átomos eles podem ser semelhantes da seguinte forma: eles podem ter os fenômenos de isotopia, isobaria e isotania. E o que seriam isso? São os isótopos, isóbaros e isótonos. Os átomos que apresentam o mesmo número atômico são isótopos, ou seja, que tem o mesmo número de prótons. Exemplo, né? Eu te dar um exemplo aqui para que fique legal. Então, tu está vendo aqui que eu tenho o hidrogênio, e no hidrogênio eu tenho embaixo 1, é o número atômico, e em cima 1, 2, 3 é a massa atômica. E o número atômico, eles são todos iguais. Então, no caso aqui, eu tenho os isótopos de hidrogênio. É claro que eu tenho aí os números específicos para cada um deles. Aqui também a mesma coisa acontece no carbono, né? Se você observar, embaixo, todos os valores são iguais. Por quê? Porque o número de prótons são iguais, eles são isótopos. Porém, os valores em cima são diferentes. E aqui vocês conhecem o carbono normal e o carbono 14, que é bem conhecido. Alguns materiais são colocados, expostos ao carbono 14 para identificar o período, a idade, né? Seria basicamente isso. Aí os isótopos de carbono. Eu tenho os isóbaros, o que são os isóbaros? As massas são iguais, o valor de cima é igual. Então aí eu tenho os isóbaros. E tenho também os isótonos. Os isótonos vai nos dar um pouquinho mais de trabalho, porque para trabalhar os isótonos, eu sou obrigado a usar essa equação matemática, né? Onde a gente sabe lá no início que a massa é a soma dos prótons mais nêutrons. E aí eu vou ter que fazer digamos, uma adequação para achar o valor de N. Então, se A é igual a Z mais N, é porque N é igual a A menos Z, né? Como eu vou saber que são isótopos? Então, se eu tenho a massa 26 e o número atômico 12, então a diferença disso é 14. Se eu tenho a massa 28 e o número atômico 14, o valor é 14. Quando os valores vem o valor de massa e o valor de número atômico, quando eles vierem, não há necessidade de fazer essa fórmula toda. Tu pode simplesmente pegar o valor de cima, menos o valor de baixo e achar o valor do meio. Não há problema em fazer isso. Por último, os isoeletrônicos, que são átomos ou íons com o mesmo número de elétrons. Então eu posso ter átomos, por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, ele não tem carga elétrica. E quando não tem, a gente lembra que P é igual a E. E eu tenho um elemento químico que apresenta carga elétrica, no caso aqui, mais 1. Então, nesse caso, o P é diferente do E, lembre-se disso. A mesma coisa para o oxigênio, eu tenho 8 e a massa 16, e a carga 2 menos. Mais uma vez, o P é diferente de E. Então, quanto seria o P? P é o prótons, é o número atômico, então P vale 10. Ora, mas como o P e E são iguais, o E também vale 10. Já nesse caso aqui, o P vale 11, porque o número atômico é 11. No entanto, eu tenho uma carga positiva a mais que as negativas. No estado fundamental, os dois têm 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. Como agora está no estado ativado, eu tenho uma carga positiva a mais que as negativas. E detalhe, o número de prótons nunca muda. Quem vai mudar? O número de elétrons.
Então, se eu tenho 11 cargas positivas, terei que ter quantas cargas negativas para ter uma a mais? Terei que ter 10 negativas. Se vocês perceberem aqui, eu tenho uma carga positiva a mais que as negativas. Sei que alguns não dirão que não entenderam. Então, como é que eu faço para que fique fácil isso? Toda vez que for um cátion, que a carga lá for mais, para achar o número de elétrons, tu vai pegar o valor de prótons e subtrair da carga. Quando ele é mais, eu subtraio. Então, 11 menos 1, 10. Mas se eu faço isso ao contrário, se agora em vez de ser mais for menos, aí eu faço ao contrário. Eu vou pegar o valor de P, só uma desculpa aqui, porque P nesse caso não é 12, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. P nesse caso aqui, P vale 8, tá? P vale 8. E aí, esse 8 somado a mais 2 é que dá 10. Né? Então, para que fique claro isso. Então, deixa eu voltar lá, para que tu possa entender, porque lá tinha 12. Então, como eu te falei, o valor de baixo é o número atômico. Então, o número atômico, o número de prótons vale 8. Como agora é menos, eu vou pegar o 8 e somar mais 2, que vai dar 10. Perfeito? Lá no Google Class, né, no Google Classroom, lá na sala de aula nossa, eu disponibilizei um exercício. Esse exercício vocês irão imprimir ou digitar no próprio exercício, irão responder o exercício e reenviar, tá? Para que eu possa lançar as notas de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só acessar lá o Zap e me dizer a dúvida, né? Então, a gente está lá disponível, ou vocês vão lá no Google Class, entram lá no mural e digitam lá a sua pergunta. E a gente está sempre olhando, a gente vai lá e tenta responder. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. E até uma próxima oportunidade.